E a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bom estarmos mais uma vez juntos e eu espero que possamos ter mais um momento de reflexão, mais um momento de conhecimento da palavra de Deus, daquilo que Deus realmente deseja que nós estejamos vivendo nestes dias até a volta de Cristo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te adoramos. Engrandecemos e exaltamos o teu nome. Reconhecemos, meu Deus, a tua santidade, reconhecemos a tua soberania, a tua majestade. Reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos que tu és o nosso Deus e que nós dependemos de ti, que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Meu Pai, é como Jesus verdadeiramente disse, que sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te pedimos, toma-nos pelos braços, guia-nos, dirige-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos, meu Deus, o teu direcionamento. Queremos aprender mais de ti, Senhor, queremos te conhecer mais. Queremos, meu Deus, mergulhar mais profundamente no conhecimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar conosco mais uma vez. Pai, que a tua palavra fique plantada em nossos corações e que por meio desta palavra, cada dia, Senhor, sejamos transformados, a nossa vida seja totalmente mudada em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, obrigado por este novo dia, ó Deus, por tudo que o Senhor verdadeiramente tem dispensado a nós. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor para nós hoje está em Ezequiel, no capítulo 47. Vocês sabem que nesta semana nós estamos falando sobre mergulhando na presença de Deus. Este é o nosso tema central para esta semana. Começou ontem, terça, hoje é quarta, e hoje o subtema que nós estaremos usando é desejando mais de Deus, desejando mais da presença de Deus, desejando mais da vida de Deus, este desejo que precisa a cada dia estar aumentando dentro de nós. Isso é o que nós pretendemos desenvolver hoje e esperamos que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, esteja nos auxiliando mais uma vez. Então, Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 5, diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Pois o templo estava voltado para o oriente, a água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda. Pensa nisso. Essa água agora era muito profunda, tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que consigamos chegar a essas águas onde não podemos mais andar com os nossos pés, mas precisamos flutuar.
E, em nome de Jesus, haja em nós o desejo latente, o desejo crescente de mergulhar nessas águas profundas. Nós queremos pensar um pouco sobre quatro estágios da vida cristã. Quatro estágios da nossa caminhada com Cristo. E pensando um pouco neste texto, vamos imaginar que este homem que pegou o profeta pela mão e saiu caminhando, vamos pensar que esse homem seja a figura do Espírito Santo, caminhando conosco, nos conduzindo na nossa jornada, o Espírito Santo nos ajudando, nos convencendo, o Espírito Santo nos consolando, o Espírito Santo nos instruindo. Jesus disse que quando ele viesse, haveria de nos instruir, haveria de nos ensinar. Então vamos pensar esse homem que conduzia o profeta como sendo o Espírito Santo conduzindo-nos, guiando-nos, nos levando mais além. Agora, eu queria que você pensasse no seguinte: o Espírito Santo, ele não força, sabe? Ele não oprime, ele não nos leva aonde nós não queremos ir. O Espírito Santo não nos agride, sabe? Ele, ele é uma pessoa amável, ele é uma pessoa, ele é gentil. O Espírito Santo só vai nos conduzir até onde nós quisermos ir com ele. Se nós dissermos ao Espírito Santo, para mim aqui basta, não quero mais caminhar, ele vai respeitar a nossa vontade. Então, essa é a figura do Espírito Santo. Ele só vai conosco até onde nós queremos ir com ele. Nada mais além disso. Mas enquanto permitirmos que ele nos guie, enquanto permitirmos que ele nos dirija, ele não vai desistir de nós. Ele não vai se cansar de caminhar conosco. Então, essa é a figura do Espírito Santo, aquele que nos toma pela mão e nos conduz. Diria eu que o Espírito Santo é o tipo daquela figura de Eliezer que foi buscar Rebeca para levá-la até Isaac. Então, nós vamos perceber ali que no início da caminhada, Eliezer não força Rebeca, mas ele pede que perguntem a ela se gostaria de ir. Então, o Espírito Santo age dessa forma conosco. Ele nos pergunta: quer ir? Quer caminhar? Enquanto nós dissermos, olha, eu quero ir um pouco mais, eu quero, ele vai estar ali solícito, nos ajudando, nos conduzindo, guiando, nos dirigindo, até o momento que nós quisermos. Quando nós não quisermos mais, coisa tremenda, né? Coisa maravilhosa. Deus enviou o seu Eliezer para nos conduzir, para nos levar até a presença do nosso noivo, amado Jesus. Se você quer conhecer mais Jesus, permita que seu Eliezer, o Espírito Santo, conduza a sua vida. Mas quatro estágios da vida cristã. Quatro estágios onde essa figura do nosso Eliezer, onde essa figura do Espírito Santo vai nos tomar pelos braços
e vai nos conduzir. Pense numa coisa, com toda paciência, com toda gentileza, sem forçar, sem agredir, sem impor, ele vai caminhar ao nosso lado. Então, no primeiro estágio, a gente pode pensar assim, o começo de tudo, o começo da fé. Lá onde nós realmente tomamos aquela primeira decisão de caminhar com Cristo. E aí vale a pena salientar uma coisa. Você que nasceu já num lar cristão, você que começou desde cedo a frequentar a igreja, mesmo você precisa ter, sabe, aquele dia do encontro com Jesus, a experiência do novo nascimento. Se você não tem essa experiência, porque algumas pessoas que foram criadas no lar evangélico, elas pensam assim: não, eu nasci no lar evangélico, já nasci cristã. De maneira nenhuma. Todas as pessoas, quer tenham nascido no lar cristão, quer tenham nascido no lar cristão ou não, precisam ter o dia do novo nascimento, o dia do encontro com Cristo. Se você não teve essa experiência, se você não se lembra, sabe, eu não lembro, eu nasci no lar cristão e vim caminhando. Não, 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 não. Precisa ter essa experiência do novo nascimento. Então, esse primeiro estágio é exatamente esse momento do novo nascimento, esse momento do encontro com Cristo. Sabe, os primeiros dias na fé, nós podemos chamar esse primeiro estágio de estágio da inocência. Tudo era novo, tudo, sabe, era surpresa, e aquele desejo de ler a Bíblia, aquele desejo de orar, aquele desejo de estar na casa do Senhor, aquele desejo de aprender mais a respeito do Evangelho, a respeito da palavra, o estágio da inocência, primeiro estágio, as águas que batiam no tornozelo, primeiro estágio da fé, primeiros dias com Cristo. Tudo era encantamento, aquele amor, aquela paixão, sabe? Aquele desejo de falar de Jesus para os amigos, aquele desejo, sabe? Que às vezes era até algo assim muito contundente, querendo que toda a família também conhecesse Jesus. E às vezes até sendo, de certa forma, agressivo, porque se alguém não se convertia, queria converter a pessoa à força, o estágio da inocência. Aquele estágio era um estágio muito gostoso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não podemos parar no primeiro estágio. Precisamos continuar caminhando. Precisamos continuar crescendo, precisamos continuar conhecendo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não podemos parar no primeiro estágio. Muito embora seja um estágio muito gostoso, sabe? É como algumas pessoas que se tornaram adultas no corpo, no crescimento físico, na idade, mas a mente parou lá na fase da inocência. E, infelizmente, nós nos encontramos muitas vezes com adultos infantis. Continuam fazendo as mesmas criancices do período da inocência, embora já sejam pessoas adultas.
Então, nós não podemos parar no primeiro estágio. O segundo estágio, aí nós vamos ver as águas que chegavam ao joelho. Segundo estágio da fé cristã, caminhada cristã, é a fase de crescimento. Vamos aprendendo algumas coisas novas, né? E é uma fase também de questionamentos, de incertezas, de dúvidas. Vamos chamar esse segundo estágio de estágio da adolescência. Nesse estágio onde muitas pessoas elas sonham em se tornar adultas. Você deve lembrar, né, desse período aí da adolescência que você queria vestir a roupa do seu pai, a roupa da sua mãe, e que você queria frequentar determinados lugares que só eram possíveis para pessoas adultas, e você ficava sempre dizendo: "Ah, eu tô doido logo que eu chegue, que eu complete os meus 18 anos, e que eu tenha direito a frequentar lugares que eu não posso frequentar hoje." Esse tempo aí, o estágio da adolescência, um estágio muito perigoso. Agora, um estágio necessário. A gente não pode parar no estágio da inocência, a gente tem que continuar crescendo. Esse estágio aí nós podemos chamar de estágio de transição. Estágio de transição. Saindo da inocência para se tornar adulto. É um estágio perigoso, está com muito questionamento, a gente está com algumas incertezas, algumas dúvidas, e a gente fica questionando uma coisa, questionando outra. Isso é bom, porque esse questionamento vai nos levar a um crescimento, ora, é um estágio perigoso. E a gente precisa ter bastante atenção para que as nossas dúvidas, as nossas incertezas não nos levem para longe da presença de Deus. Então, o segundo estágio, estágio de transição, estágio que nós estamos chamando de estágio de transição, estágio da adolescência, estágio das incertezas, das dúvidas, dos questionamentos. E nós dizemos que esse estágio, embora seja um estágio perigoso, mas é necessário. Se nós não passarmos por esse estágio, nós não chegaremos ao terceiro estágio. E é necessário. Passamos pelo primeiro estágio, ciência, chegamos ao segundo estágio, estágio de transição, estágio da adolescência, e nós precisamos chegar ao estágio da vida adulta. E é exatamente o terceiro estágio, é esse estágio que nós estamos já antecipando. É o estágio quando nós nos tornamos adultos, adultos na fé. E como é, sabe, vamos dizer assim, como é importante para nós o estágio da transição, porque aquilo que nós conseguimos absorver no estágio de transição, no estágio de adolescência, aquilo que nós conseguimos trazer à nossa mente, trazer ao nosso coração, essas coisas vão influenciar agora no estágio da vida adulta. Porque se nós não amadurecemos na fé, no período de transição, nós vamos nos tornar adultos doentes, doentes na fé. E aí é que realmente é o estágio onde muitos param, estágio da vida adulta. Alguns param e permanecem nas igrejas,
assim mesmo, frios, sem vida, independentes de Deus. Olha, muitos permanecem nas igrejas dessa forma. Frios, não conseguem acreditar mais em nada, se tornaram independentes de Deus. Outros estão, não vamos dizer assim, no estágio de frieza tão crescente, mas se tornaram pessoas infantis na fé, porque não conseguiram amadurecer no estágio de transição. Então, chegaram agora ao estágio da vida adulta, mas são como crianças espirituais, são meninos espirituais. E, infelizmente, sabe, queridos, não são poucos os meninos espirituais dentro da igreja. Assim como também não são poucos os que esfriaram, os que se tornaram independentes de Deus, os que vivem uma vida centrada no relativismo. Tudo é relativo, tudo não tem nada a ver. Não são poucos. Não são poucos os que se ferem por qualquer coisa. E por qualquer motivo, não, eu não venho mais para a igreja. Ah, falaram coisas que eu não gostei. Coisas de meninos espirituais. Pararam na fase da adolescência, pararam na fase da... Não conseguiram amadurecer espiritualmente. Tornaram independentes de Deus. Tornaram mortos na fé. Esse é o terceiro estágio. Como nós dissemos a vocês no início, o Espírito Santo não força. Ele respeita. Se é isso que nós queremos, ele vai ficar ali tentando nos convencer, mas sem impor nada. Não pare no primeiro estágio. Não pare no segundo estágio. Não pare no terceiro. É necessário caminhar um pouco mais. E o texto vai dizer que o profeta chegou a um lugar onde ele não conseguia mais caminhar com seus próprios pés, ele precisava flutuar, ele precisava mergulhar, ele precisava passar a nado. É neste lugar que eu e você precisamos chegar, no quarto estágio. É aí que nós precisamos verdadeiramente nos encontrar. Os que conseguem superar o terceiro estágio, conseguem ultrapassar o terceiro estágio, percebem que precisam caminhar mais e precisam mergulhar em águas profundas. Eles percebem que chegaram a um momento, a um tempo de suas vidas que não dá mais, sabe, para ficar conjecturando sobre as coisas da infância. Às vezes, quando nós pensamos em primeiro amor, tem pessoas que pensam assim: como eu gostaria de voltar ao período da inocência, ao período lá, sabe, quando eu me converti, os primeiros dias na fé. Não é essa a proposta, não. A proposta para nós é que nós sejamos agora pessoas maduras na fé, mas que têm o amor dos primeiros dias. Não é voltar aos primeiros dias, não é voltar
aquela inocência. Não, é sermos maduros na fé. Mas entendermos que somos dependentes de Deus. Entendermos que sem Deus nada podemos fazer, sem Ele nada teremos. É entender que verdadeiramente Ele é o arrimo da nossa sorte. Ele é aquele que nos conduz, Ele é aquele que nos dirige, Ele é aquele que tem o poder para nos levar às águas cristalinas e aos pastos verdejantes. Essa dependência que nós precisamos ter dele. Então, não somos mais inocentes na fé? Não somos mais crianças espirituais? Não somos mais adolescentes espirituais? Não somos adultos imaturos? Mas atingimos a maturidade cristã? O nosso caráter foi lapidado? Mas nós entendemos que precisamos, que dependemos de Deus. Desejo de mergulhar profundamente. Aleluia. Desejo de ir mais fundo. Desejo de mergulhar em águas profundas. Desejo de conhecer o desconhecido, não no tocante sabe, como algumas pessoas dizem, não, é conhecer os mistérios de Deus, não os mistérios de Deus, sabe, nessa ótica de, que na verdade muitos que buscam os mistérios de Deus com essa ótica se tornam pessoas imaturas. Crianças. Mas caminhar com Deus, pisando num terreno desconhecido, mas confiando em Deus de tal maneira, de uma forma tal, que não temos medo de caminhar, não temos medo de ir mais além, de ir mais profundo, porque sabemos que o nosso Eliezer está conosco, nos guiando, nos dirigindo. Aleluia! Até nos encontrarmos com o nosso Isaac. Amém? Louvado seja Deus. Glorificado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Nós te agradecemos, meu Senhor, porque temos visto o teu cuidado, teu zelo, teu amor. Senhor, verdadeiramente nós entendemos que Jesus precisou voltar para a sua glória, mas como ele mesmo disse, ele não nos deixou órfãos, ele não nos deixou abandonados, ele não nos deixou sozinhos neste mundo. Ele enviou-nos o seu Eliezer. Ele nos enviou, Pai, o Paráclito, o advogado, o conselheiro, o consolador, que está conosco, o amado, meigo, gentil, Espírito Santo, companheiro de todas as horas, aquele que está conosco em todo momento, em todo instante. E como nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Obrigado, meu Senhor, por esta direção. Obrigado, Pai. Obrigado porque se nós quisermos ir mais fundo, se nós quisermos conhecer mais ao Senhor, Deus, nós sabemos que é possível, porque o Senhor está conosco pelo Espírito Santo. Louvamos a Ti por tudo isso. Deus, que a cada dia esteja crescendo dentro de nós este desejo latente de conhecer mais ao Senhor, de, ó Deus, onde as águas são mais profundas, Deus, de mergulhar em Ti, Senhor.
que cada dia, Senhor, a cada dia desejemos mais, mais e mais a tua presença conosco. Em nome do Senhor Jesus. Deus, que neste dia, Pai, o Senhor Deus esteja operando os teus milagres, principalmente o milagre da salvação, o milagre da reconciliação, Senhor, de pessoas, meu Deus, que chegaram ao terceiro estágio, ó Deus, algumas que chegaram ao segundo estágio, mas pararam ali, algumas, meu Deus, que desistiram da caminhada por acharem muito difícil, Senhor, que hoje seja um dia de reconciliação, em nome de Jesus Cristo. E que essas pessoas se voltem para o Senhor e tomem, meu Deus, a decisão de caminhar até as águas profundas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de amor e de bondade, pedimos, meu Deus, por todos aqueles, Pai, que foram atingidos pela Covid. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita com teu poder, Pai, com a tua unção de cura. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje, meu Deus, seja um dia de grandes milagres no Brasil e em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que os homens saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor, meu Deus, é todo poderoso, e se voltem para ti com seus corações totalmente quebrantados, arrependidos, humilhados diante da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer. Nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica com Deus. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja contemplando a sua fé, contemplando a sua oração, ouvindo o teu clamor e trazendo respostas em nome de Jesus. Fica na paz.